Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
anseia por ti. Minha alma 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 anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Louvado seja Deus. Nós tivemos um problema hoje de transmissão da nossa live. Não foi possível fazer de forma como vínhamos fazendo, mas não deixamos de honrar e glorificar o nome do Senhor por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele faz, como Ele age, como Ele atribui a sua graça sobre nós. E eu gostaria, em forma de vídeo também, então, deixar a mensagem gravada para que os irmãos também possam ser abençoados assistindo esse vídeo. Espero que Deus use da mesma forma que usaria sendo online. Então, que Deus possa nos dar a sua paz e a sua misericórdia. E como de costume, nós devemos orar ao Senhor. E eu quero orar nesse momento com a Igreja de Cristo representada aqui em Guarulhos. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, baixe suas cabeças aí nos seus lares. Bondoso Deus, nós te glorificamos. E como acabamos de cantar, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome. Nós colocamos à disposição do Senhor as nossas vidas como instrumentos em tuas mãos, como vasos nas tuas mãos, para sermos usados, Senhor Deus, na obra que pertence ao Senhor. E aprove o Senhor nessa noite a nos dar essa graça de podermos vir à tua casa, de podermos transmitir o recado do Senhor para os nossos corações. Eu rogo ao Senhor que nessa noite o Senhor possa invadir vidas, lares, pessoas que precisam, ó Deus, da tua palavra, pessoas que precisam de uma bênção tua, pessoas que precisam de um conselho teu, pessoas que estão talvez amarguradas, tristes, pessoas que estão precisando de levantar astral. E eu te peço que a tua palavra nessa noite tenha esse poder de fazer isso conosco. Nós te bendizemos e exaltamos o teu nome por tudo que tu és e pelo que o Senhor representa para cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Amém. Quero compartilhar uma palavra do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, versículo 10, 11, que diz assim: Levantou-se Ana e, e com amargura de alma orou ao Senhor.
e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O versículo 16 ainda diz assim: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Esse é um texto conhecido nosso que representa a aflição de Ana, que ainda não era mãe, mas no seu coração havia um certo dilema por conta de uma outra esposa do seu próprio marido. Mas como assim, Adalto? Duas esposas? Sim. Ana era estéril e por conta disso a lei mosaica daria o direito do seu esposo de ter filhos com outra mulher. E pelo fato de ela ser estéril, então, havia uma outra mulher que ocupava o seu lugar, dando filhos ao seu marido. E aquilo angustiava todos os dias da sua vida. Aquilo angustiava a sua alma, aquilo trazia tristeza ao seu coração, aquilo trazia desespero à sua alma. Imagine só, uma pessoa ser a esposa e o marido ter que usar uma outra mulher para que os filhos dele pudessem vir a existir. E ela convivia com aquilo, mas entendia que o Senhor poderia uma hora lhe socorrer. E todos os anos eles vinham sacrificar, trazer o seu sacrifício, apresentar diante do Senhor as suas vidas, pedir perdão pelos seus pecados. E nenhuma dessas vindas, Ana se aproxima do tabernáculo e se ajoelha e fica prostrada por um bom tempo. Eu não li o texto, mas é conhecido nosso de que ela se prostra com a amargura de alma, a ponto que o próprio Eli, sacerdote daquela época, observa aquela situação, ela só estava balbuciando, ela falava com o Senhor em silêncio, e ele chegou a ter por embriagada. E é estranho nós falarmos isso e pregarmos sobre isso, porque naquela época os filhos de Eli, que poderiam ser os seus substitutos, eles estavam andando fora do padrão da palavra de Deus. Eles estavam andando e fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Ou seja, Eli já era um homem velho que precisava ser substituto, e os seus filhos não eram capazes de ser os substitutos de Deus. Veja só como as coisas andam. Ana simplesmente precisava de ser mãe, de ter um filho para se alegrar, e Deus precisava de um homem, um jovem que pudesse substituir os filhos de Eli. Não há aqui uma negociação, não interpretem mal o que a Bíblia quer dizer, mas Deus atende a oração de Ana. E por que Deus não atendeu antes? Algumas coisas nos chamam a atenção no texto. Primeiro, porque Ana estava orando em amargura de alma. Era uma mulher praticamente depressiva naquela situação, mas ela consegue fazer uma oração ao Deus que podia lhe atender. E ela diz: olha, Senhor, se o Senhor puder me atender, eu cheguei a um ponto que não dá mais para suportar isso. Não dá mais para aguentar, e ainda mais porque a outra esposa, Penina, ela ainda insultava a Ana, como se ela dissesse: é só eu posso dar filhos a teu marido e tu não podes. E eu acredito que tudo aquilo que estava na cabeça dela naquele momento, ela então, naquela amargura, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolver ao Senhor, eu vou consagrá-lo ao Senhor, e ele vai te servir todos os dias da sua vida. Ora, mas Ana está agoniada para ter um filho e agora quer devolver o filho? É assim que Deus trabalha na nossa vida e na vida do ser humano. Quando Deus quer fazer algo por nós, quando Deus quer atingir algo que é dele, ele usa a forma que ele quer, e eu não posso questionar a Deus por essa situação. Portanto, irmãos, nós encontramos várias mulheres estéreis em que Deus atendeu a oração, em que Deus cumpriu o propósito, porque é a maneira como ele faz.
Ele fez Ana estéril desde o seu nascimento. Foi obra de Deus para que um dia ela viesse fazer esta oração. Ela dá testemunho da sua própria vida para que outras pessoas fossem então abençoadas como nós podemos ser abençoados nesse dia. Hoje um dia tão especial como o Dia das Mães. Talvez nós projetamos fazer uma live bem especial. Talvez nós projetamos cantar melhor. Talvez nós projetamos pregar melhor. Até o imprevisto, nosso pastor não está aqui. Era ele que pregaria a palavra hoje. Mas tudo isso acontece porque é propósito de Deus. Eu não posso dizer, Deus, por que o Senhor fez dessa forma? Não precisam ficar preocupados, irmãos. O pastor Samuel está bem. Mas infelizmente teve um imprevisto que não pôde estar aqui. E eu estou substituindo, como servo do Senhor, transmitindo esse recado de Deus para a sua vida. Então esse é um dia que nós podemos lembrar, olha, aquele dia das mães, foi um dia marcante, vocês lembram? Daqui uns anos, quem sabe, os nossos filhos, os nossos amigos vão falar, vocês lembram daquele dia? Mas é importante nós lembrarmos desse dia das mães, lembrarmos de Ana, lembrarmos da amargura de uma mulher que queria simplesmente que a sua oração fosse respondida, lembrar de uma mãe, de uma mulher que queria ser mãe, ter esse prazer que as mães hoje têm, pelo qual nós estamos falando. E ela teve. E sabe o que acontece, queridos? Pelo fato de Deus o atender a oração e o profeta Samuel vir ao mundo, é claro, o menino Samuel ainda nasceu, e desde a sua juventude Deus já começa a falar ao seu coração. E quando ele foi desmamado, veja que houve também uma angústia no coração de Ana, hein? Mesmo que ela tenha feito o voto de devolver a casa do Senhor, mas já imaginou uma mãe chegar e tirar o seu filho que ainda há pouco tempo ainda estava ali na sua casa se alegrar, e eu teria que devolver, teria que dar para alguém passar a conviver com o profeta Eli, uma pessoa estranha praticamente. Então, queridos, também aqui havia uma certa angústia nessa hora. Mas o que me chama a atenção é que Deus resolveu atender a oração de uma mulher chamada Ana. Quantas Anas hoje estão esperando de Deus a resposta? Quantas Anas estão com o mesmo sonho de se tornarem mães? Quantas Anas estão com o mesmo propósito dessa? De depois que nascer um filho ou uma filha, dizer, Senhor, todos os dias eu entregarei para ser servos do Senhor. Eu trago por experiência própria a existência dos meus filhos. E desde que Deus nos concedeu a Natália como primogênita, nós falamos, Senhor, não são nossos filhos. Guia-os pelos teus caminhos, faça deles o que o Senhor bem quiser. E assim foi com Silas, assim foi com Beatriz, e assim foi com Alana. E no dia que eu orei pela minha neta, que eu a tomei pelos braços, na primeira vez em que chegou na casa dos pais, eu a levantei para os céus e disse, não pertence a Rafa, nem a Natália, nem a nós, é do Senhor. Faça-se cumprir a promessa do Senhor na vida da nossa família. Não só na nossa, mas de todos aqueles que esperam e confiam no Senhor. Que os nossos filhos, queridos, que a nossa devoção, que a intenção do nosso coração seja consagrar totalmente a nossa família para Deus. E daí em diante, Deus guia cada um pelo que Ele quer. Se Deus quiser que algum seja bancários, se Deus quiser que algum seja ministro, se Deus quiser que algum seja tocador de gado lá no interior do Nordeste, que assim seja. Mas que em tudo, Ele jamais se desvie do caminho e do propósito que Deus colocou no nosso coração pela consagração a Ele. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, louvo a Deus pela vida que eles têm vivido. Embora nós não temos uma vida arregalada de dinheiro ou de condições financeiras para darmos talvez um melhor sapato, uma melhor roupa, talvez nós não temos coisas sobrenaturais para dar e oferecer aos nossos filhos, materialmente dizendo. Mas nós temos o melhor, que é o amor de Deus, que é o ensinamento da palavra, que é pensar na maior riqueza que eles poderiam ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos passando dias atribulados, onde nossa família, lá no interior do Nordeste, faleceu primos, primas, amigos, pessoas bem próximas a nós. Nós solicitamos orações, eu fiquei um pouco abalado até em algumas matérias do seminário, que foi preciso refazer uma prova por conta disso. E eu louvo a Deus, porque em tudo o Senhor está na nossa frente, nos guiando para isso. Mas viver uma angústia, viver uma amargura, não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus quer nos conceder, e Deus não vai fazer simplesmente porque eu estou exigindo, porque você vai exigir.
Deus faz, queridos, porque Ele tem propósito para as nossas vidas. E às vezes você nem pede a Deus e Deus faz. Ele diz, mas por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está me mandando fazer isso? Nós não compreendemos totalmente o propósito do Senhor. Mas naquela situação, Deus trouxe a alegria de Ana se tornar mãe. E de assim usar o seu próprio filho para substituir Eli. E nós sabemos a bênção que foi o profeta Samuel. O que podemos aprender então desta mulher para as nossas vidas? A determinação. Aprendermos que precisamos confiar em Deus. Será que os votos, será que os pedidos que nós fazemos a Deus, temos a capacidade de entender e de levar até o fim? Que é de fato aquilo. Às vezes nós falamos alguma coisa, fazemos algum voto a Deus e no meio do caminho nós nem lembramos mais, nós desistimos, nós paramos, nós achamos que Deus não é capaz de fazer. E muitas vezes Deus não faz, sabe por quê? Porque você não fez de coração, porque você não foi determinado, porque você não foi sincero. Mas Ana chegou a um ponto de que a sinceridade ultrapassou. E no versículo 16 ela responde para ele, olha, não me tome por embriagada. Eu não estou bêbada, meu Senhor. Eu estou me deleitando nos braços do meu Pai. Eu estou aqui diante do Senhor dos Exércitos. Uma das coisas que me chama a atenção é que ela estava em excesso de ansiedade. Ultrapassou a ansiedade dessa mulher de ser mãe. De que Deus cumprisse aquilo na sua vida. E talvez a ansiedade pode até nos atrapalhar, mas Deus resolveu fazer na vida dela, mesmo com ansiedade, mesmo com amargura, mesmo com todas as coisas não sendo do jeito que ela havia projetado. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus soberano, Ele é Deus que merece toda a atenção, é um Deus que às vezes está esquecido, é um Deus, como eu havia falado em outras mensagens, é o segundo, terceiro, quarto e último plano. É Deus. Quando nós enfrentamos uma luta, nós corremos primeiro para o médico, nós corremos primeiro para recorrer um banco, nós recorremos para tudo, mas Deus, quando tudo não deu certo, humanamente falando aí, Senhor, agora é hora de nós fazermos um jejum, um clamor, e Deus vem sempre em último lugar nas nossas vidas. E todas as vezes que a intenção nossa for essa, muitas vezes nós não vamos receber o que precisamos. E Deus faz isso muitas vezes para dizer assim, olha, eu quero ser o primeiro, o alfa, o ômega, como nós cantamos numa canção. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu deixo essa palavra de incentivo para as nossas vidas e não deixar de cumprir o propósito. Você vai receber ela aí fora do horário, mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue fortalecendo a sua fé, que Deus continue lhe dando determinação e nos momentos de angústia, e nos momentos de tribulação, nos momentos de ansiedade que ultrapassar a sua vida, recorra a Deus em primeiro lugar. E faça de tudo para que Deus seja glorificado. E os projetos que você for fazer, faça e observe se Deus está inserido nele. E se há alguma coisa que Deus possa ser glorificado através da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Amém. Minha alma estava, mas por sua graça